Para o painel virtual Desafios pós-pandemia para garantia do sucesso à justiça e proteção dos direitos humanos, convidamos ao palco os anfitriões do 15º Congresso Nacional. A presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, doutora Rivana Ricarte. Convidamos também o presidente da Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos, doutor Alain Montoni Ios. Passamos a palavra à doutora Rivana Ricarte para saudar a palestrante ministra Carmen Lúcia. Bom dia a todas e todos. É uma alegria enorme estar aqui e uma alegria enorme, ministra, podê-la receber nesse momento final, praticamente chegando ao fim do nosso congresso, nesse último painel, antes das nossas palestras magna final. A ministra Carmen Lúcia é ministra do Supremo Tribunal Federal, algo que não se precisa dizer, foi presidenta da Corte e do Conselho Nacional de Justiça, de 2016 a 2018, exerceu também cargo de ministra, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é professora titular do Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e, de maneira muito generosa, já participou com a gente em uma semana muito importante para a gente, no mês de maio, no período muito forte de pandemia, em que a gente tentava realizar eventos virtuais para congregar os colegas, e a ministra ali em 2021 ainda, ano passado, também participou conosco daquela semana da Defensoria Pública organizada por nós na presidência da ANADEP. Então, ministra, muito obrigada pela presença, ficamos aqui todos muito honrados, espero que esteja conseguindo ver todos nós aqui, principalmente a plateia que está atenta para escutar a senhora hoje. A palavra é toda da senhora. Começo agradecendo a lembrança do meu nome por este 15º Congresso Nacional de Defensoras e de Defensores. Também é uma honra enorme. Gostaria de estar este ano presente, da forma mais tradicional possível, e que durante a pandemia nós acabamos nos afastando e criando esses mecanismos para que pudéssemos, pelo menos, estar com os outros, ainda que não fisicamente, da maneira que eu gostaria de estar. Quero cumprimentar a doutora Rivana, presidente da CONADEP, dizer da importância que é esses encontros, essas reuniões, no momento que nós precisamos de nos unir e nos reunir para pensar as alternativas necessárias para as instituições, como essa, da importância que é a Defensoria Pública, mas também para a gente repensar o direito. Acho que estamos num período em que nós precisamos de fortalecer as instituições, mas no sentido de um direito que possa realizar a justiça para a sociedade, para os mais vulneráveis, e para que a gente tenha um pouco mais de paz e de sossego entre nós e na sociedade. Portanto, queria realmente não apenas cumprimentar no sentido da realização do evento, que se repete, mas de ser capaz de essa associação reunir as pessoas para ter este momento de reflexão, de aprendizagem e principalmente de troca de propostas, para que a gente então possa traduzir, revelar ou inventar mesmo novas possibilidades para o direito cumprir suas funções. Eu quero cumprimentar os defensores e as defensoras,
aos painelistas que se apresentaram e ainda que venham a se apresentar neste congresso, aos organizadores. Sei o quanto é difícil organizar um evento como este, o empenho da Virgínia para que tudo desse certo, e queria fazer as minhas observações, então, em 3 itens. Primeiro, a Defensoria Pública no mundo contemporâneo, a dignidade humana e como se chegar a obtê-la segundo a necessidade de cada um, e como o judiciário atua e como nós podemos prestar essa jurisdição em momentos como nós tivemos da pandemia. A proposta de título para essa conversa era Desafios pós-pandemia. Eu não sei se nós já chegamos ao final desta pandemia, mas ao final do surto maior da crise, é certo que chegamos, e precisamos de continuar a pensar nos aprendizagens, nas lições que nós obtivemos durante este processo, e então essas algumas observações sobre o que experimentamos durante este período. Portanto, eu queria começar realmente enfatizando o papel da Defensoria Pública e como foi exponencialmente presente a Defensoria e os defensores e as defensoras nestes últimos tempos, demonstrando que aquilo que se construiu foi exatamente no sentido da necessidade de uma sociedade em que a demanda muitas vezes é necessária, e eu não sou dos que acham que há uma judicialização excessiva. Acho que há desmandos e descumprimentos da Constituição e das leis em número excessivo. Por isso é que as pessoas mais cientes dos seus direitos demandam muito mais. E nessa ideia da Defensoria Pública no mundo contemporâneo, eu queria pensar um pouco alguns dados com os quais acho que nós precisaríamos trabalhar. Norberto Bobbio dizia no final do século XX que os primeiros 50 anos do século XXI seriam de ênfase no poder judiciário, mas na verdade ele estava falando na ênfase do poder do Estado, porque isto vem no fluxo de uma transformação da sociedade do próprio direito, que passa a ser de conhecimento de todos. E quem conhece os seus direitos tende a reivindicá-los em caso de lesão ou ameaça. Claro, não se reivindica direito que não se conhece. Quanto mais o cidadão conhece os seus direitos, mais ele se preocupa em não deixá-los em desvalia. Então, o Bobbio, quando se referia ao Poder Judiciário, era num quadro em que ele demonstrava que, no início da adoção do princípio da separação de poderes, o legislativo teve a ênfase maior porque ele criava o direito, e o direito, então, impõe limites ao exercício das liberdades. Para isso, é preciso que haja um poder legítimo. E, por isso, do final do século XVIII ao século XIX, a ênfase foi dada ao poder legislativo, composto de representantes das pessoas, e, por isso, claro, cria o direito, e nós todos nos submetemos ao direito posto, ao direito positivado. No século XX, especialmente com as guerras mundiais, nós passamos a ter um outro quadro. Os serviços públicos aumentaram porque nós adquirimos os direitos sociais, que demandam prestações positivas do Estado, e por essa razão o Poder Executivo passou a ter uma ênfase maior. Ademais, as guerras mostraram que a questão da segurança nacional, da segurança de cada Estado, da soberania e sua relação com esta garantia de cada Estado não ser submetido ao poder, à força de outro, fez com que também este serviço de salvaguarda, de garantia da soberania estatal, fosse entregue ao Poder Executivo, e também por isso o Poder Executivo cresceu muito mais. Devia-se no fluxo de uma cultura realmente em que reis, imperadores tinham tido lugar, mas que a conquista do princípio da separação de poderes como um instrumento de controle
do poder pelo poder tinha enfatizado o poder legislativo. No século XX, nós vimos uma ênfase no poder executivo. E o Baldwin dizia, então, por volta da década de 80, que se teria, neste século, direitos conquistados, cidadãos mais cientes dos seus direitos e, portanto, buscando o poder judiciário, uma ênfase maior do poder judiciário. Este é o primeiro ponto para que eu responda a essa questão que é posta com muita frequência sobre a, aspas, excessiva judicialização. Quanto mais o cidadão souber dos seus direitos, mais ele quer fazer com que eles tenham validade plena. E, portanto, em caso de ameaça ou lesão, ele acorda ao Poder Judiciário. O acesso à justiça é princípio fundamentalismo entre os direitos fundamentais. Não por acaso, o ministro Seabra Fagundes, no Brasil, registrava que o acesso à justiça garantido a todos é que garantia todos os outros direitos fundamentais, porque é necessário, conveniente, preciso que os direitos fundamentais estejam devidamente garantidos no sistema constitucional e no sistema também internacional. Mas não é bastante se a gente não tem a garantia do acesso à justiça. E, por isso, a fórmula brasileira, constitucionalmente adotada, nem é a mais comum nas constituições. Em geral, as constituições trazem que nos tratados internacionais, nas convenções internacionais, nas declarações de direitos fundamentais ou de direitos humanos, se tem, haverá sempre um juiz imparcial garantindo a decisão ou garantindo o julgamento da lide. E no Brasil, a Constituição tem, desde 46, outra fórmula, no sentido de que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É que nas ditaduras brasileiras, e 46 é por causa da ditadura de 37, o próprio direito cerceava o acesso à justiça. Então, habeas corpus contra atos tidos, entre aspas, como revolucionários, não podiam ser conhecidos sequer pelo juiz. Mandado de segurança, que foi introduzido na Constituição de 34, saiu na Carta de 37. Isso tudo para dizer que a própria lei excluía da apreciação do Poder Judiciário determinados atos e, com isso, cerceava o direito fundamental de acesso à justiça. Na hora que a gente tem a conquista de direitos e a redemocratização, no caso brasileiro, a partir da década de 80, nós tivemos, claro, um cuidado muito maior com o acesso à justiça. Portanto, demonstrado que Bob tinha toda a razão. Este é um século que, nesses primeiros 22 anos, nós estamos vendo um poder judiciário no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todo lugar, com uma presença muito maior no processo decisório para garantir direitos fundamentais. Com isso, nós temos, portanto, a demanda também pela presença do advogado ou do defensor, para usar uma expressão até mais ampla para enfatizar as defensorias, porque sem ele nós não temos a prestação da justiça. É preciso que haja a presença sempre do advogado enfatizado, portanto, como alguém que se responsabiliza com o leigo, com a parte, para que esse acesso não seja teórico. Eu sempre gosto de lembrar que o acesso à justiça é o direito de ingressar no juízo, obter um julgamento justo e imparcial e obter a eficácia do direito. A eficácia do decidir, portanto, quer dizer, o julgado tem que ser dotado de efetividade jurídica e social. Também ampliou-se o papel do advogado, que é o único profissional presente expressamente na Constituição Brasileira de 1988, porque nós temos Estado de Direito. Previsto no artigo 1º, eu preciso do profissional do direito, porque este é um conhecimento técnico
um conhecimento que não se dá como achismo, como voluntarismo. Nós temos um Estado no qual o direito dita as normas de convivência, mesmo no exercício dos direitos fundamentais. As mais direitos, eventualmente, mais ações judiciais na formulação do direito que nós aprendemos até aqui. Outros caminhos começam a ser traçados, porque nós queremos que haja solução com menor conflituosidade possível. Portanto, hoje nós temos a conciliação, nós temos a arbitragem, nós temos outros caminhos, outros instrumentos adotados. Mas é certo que eu preciso da figura do defensor, preciso da figura do advogado, mesmo para essas novas soluções que são oferecidas. A cidadania mais atuante, mais madura, mais ciente dos seus direitos, passa, portanto, a também necessitar de mais defensores, de mais advogados, até para ele saber, uma vez que o direito é uma aprendizagem específica, técnica, que direitos ele tem e não que interesses ele acha que pode discutir. Nesse sentido, portanto, nós temos o crescimento da defensoria, o artigo 134 da Constituição não veio por acaso, como não vieram os outros dispositivos, 133, 132, advocacia pública, e eu costumo dizer que foi pouco justo, talvez, com os advogados brasileiros, a brincadeira ou até o deboche que se teve logo após a promulgação da Constituição de 1988, que se afirmava: o advogado é o único profissional presente, profissional autônomo presente na Constituição brasileira, porque o relator da comissão de revisão era um ex-presidente da OAB, o então senador Bernardo Cabral, quando, na verdade, a presença do advogado se dá rigorosamente porque no Estado de Direito é preciso que se reconheçam direitos, caminhos para discutir esses direitos em caso de ameaça ou lesão e profissionais do direito para que o cidadão não tenha, nesse direito fundamental garantido constitucionalmente, uma quimera, uma possibilidade que nunca chega a acontecer. Também não se pode deixar de lembrar que os direitos sociais determinaram o repensamento do Poder Judiciário e da atuação do Poder Judiciário. E, neste sentido, a atuação dos defensores, a atuação de advogados, mas especialmente dos defensores públicos, especificamente, desempenha um papel fundamentalíssimo no direito e na sociedade brasileira. Eu me lembro sempre, quando falo de defensor, da grande figura de Bernardo Cabral, de Sobral Pinto, agora de Bernardo Cabral, fiz uma segunda referência. Sobral Pinto foi um advogado que mudou a nossa atuação, digo nossa, quando era advogada também, em que, quando era designado para um cargo, o juiz o chamava, porque ele era muito presente no Fórum do Rio, e ele então pediu o adiamento. Dizia: não, mas é só para o senhor acompanhar este preso, este caso. Ele dizia: sem conhecer, eu não defendo, eu não sei advogar desse jeito. Eu preciso de tempo para estudar o caso, conhecer o caso e fazer uma boa defesa. Dele a célebre frase, quando ele mesmo foi preso, em 1968, um carcereiro dizia que estava começando ali o que viria a ser a democracia à brasileira. Ele disse: existe perua brasileira, não soluções à brasileira. A democracia é universal e não tem adjetivos. Ele disse ao carcereiro. E isto dá bem o tom de um advogado comprometido com a democracia, com os direitos fundamentais e, principalmente, com a prática imprescindível para todo ser humano, que é da advocacia. Eu, há poucos dias atrás, num outro encontro, também de advogado, eu lembrava que as famílias tradicionais do século XIX, XX, início do século XX, sempre queriam ter no seu grupo um advogado, que era o doutor, um padre e um médico.
E eu lembro sempre que isto é um retrato muito bom de um cuidado com os direitos, com o corpo e com o espírito. Ainda que não se queira hoje traduzir como necessário, mas este acesso ao cuidado do ser humano integral estava naquele modelo de convivência. Os defensores públicos, portanto, são introduzidos, e o advogado, especialmente o advogado dativo, antes das defensorias estruturadas institucionalmente na fórmula que temos hoje, foram imprescindíveis para que os direitos fossem conquistados e exercidos plenamente no Brasil. E a pandemia veio mostrar como isso foi correto e como foi uma conquista importante. Na pandemia, nós tivemos, traduzindo para outros direitos fundamentais, o que era uma parcela menor dos processos que se tinha no Poder Judiciário, com a presença imprescindível dos defensores. Sempre se pensa muito nos defensores em matéria penal, no número de habeas corpus que a gente tem, por exemplo, aqui no Supremo Tribunal Federal, é enorme com a presença dos defensores. E não se teria a defesa plena se não fossem os defensores, que acorrem para garantir os direitos e com teses novas, até pelo volume, e, portanto, eles têm um quadro muito mais completo de ofensas a direitos fundamentais dos presos, e sempre se pensava muito mais na defensoria nesta parte. Eu mesmo que, pelo menos uma vez no mês, faço visita a alguma penitenciária, ali chego e vejo o medo quando chega perto do final do ano, de alguns presos que se aproximam dizendo, mas o nosso defensor aqui vai sair de férias, ele se sente um pouco desamparado. O defensor é muito além daquele que leva o seu caso à justiça, um amparo mesmo, aquele com quem ele conversa, que garante a ele, portanto, a manutenção do que é essencial para a vida humana, que é a esperança e a confiança em que as coisas podem se resolver. Na pandemia, pela Covid-19, nós vimos o defensor tendo de atuar mais do que na área penal, na área da saúde. E não só na área da saúde, de presos, como se poderia pensar, mas na busca dos tratamentos, na busca da presença do Estado para garantir o acesso a medicamentos, a tratamentos, que aquele mais vulnerável socioeconomicamente normalmente não tinha. E depois ainda vou fazer uma menção, porque houve mais do que isso um crescimento nesses últimos 2 anos, que também não era comum, do defensor público em casos de disputas eleitorais, porque algumas pessoas que tentam aceder não têm o empenho necessário sequer dos seus partidos, dos partidos nos quais se filiam. E pela primeira vez nós estamos vendo os defensores atuar para garantir direitos políticos também. Na parte da pandemia, nós tivemos uma presença enorme de defensores e as teses maiores, incluídas algumas que foram acolhidas pelo Supremo, se deram exatamente para garantir o direito ao cuidado, o direito à presença de médicos, o direito ao acolhimento e à internação, o direito mesmo a que a saúde fosse garantida naquele caos, naquela tragédia mesmo que nós tivemos, no caso brasileiro de uma forma muito importante, e foi o defensor que atuou nesta passagem. Para que isso acontecesse, nós tínhamos o desafio de como acessar, como se ter o acesso à justiça, se garantir a prestação jurisdicional, inclusive uma demanda tão urgente como era a dos serviços de saúde, os serviços médicos, os serviços de assistência, os serviços de paramédicos, no momento em que o distanciamento, quando não o isolamento, era imprescindível. E, neste sentido, é que o Judiciário brasileiro dá a resposta, que também não é incomum, outros estados também adotaram as mesmas tecnologias, de adotar fórmulas pelas quais, à distância, pelo trabalho remoto,
pela inteligência artificial, a gente conseguisse manter os serviços, manter audiências e manter o julgamento. Eu dou testemunho no caso do Supremo Tribunal. Nós não deixamos de ter sessão de julgamento nem uma semana, nem um dia. Foram mantidos integralmente os serviços, mantido o distanciamento, mas com isso nós tivemos um outro modelo de convivência dos defensores, dos advogados, do Ministério Público também com os juízes. O que é o desafio, no entanto, isso que nós chegamos a construir, plenários virtuais, sustentações orais pelo sistema virtual, tudo isso no arrefecimento da pandemia, desde outubro do ano passado, passou a ser questionado, até mesmo pelos defensores, dizendo que eles preferem a presença física, eles preferem os julgamentos. No caso de julgamentos colegiados, por exemplo, aqui no Supremo, nós voltamos em outubro, alguns tribunais não, e tem-se a alegação de como isso muda a forma de ver e de cuidar da prestação jurisdicional e como dá este acesso pleno à proteção dos direitos humanos com a mesma urgência. Eu aqui diria 2 pontos para ficar neste momento pós-pandemia ou arrefecimento de pandemia. Algumas vias que foram trilhadas, alguns caminhos tecnológicos vão se manter. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que para um defensor do interior de Minas Gerais, meu sertão, ou do interior do Amazonas, tem uma grande dificuldade de deslocamento, o uso desta tecnologia para fazer a sua sustentação oral, para ter audiência com o juiz, vai se manter porque se demonstrou facilitada e de igual eficiência. A questão que se põe, em grande parte, é de a gente não ter um juiz ausente ou um defensor totalmente distanciado daquele que demanda, como eu disse, a presença física porque ele quer conversar. E aí eu acho que é este o grande desafio que nós temos hoje. Como manter a humanidade no nosso trato com o jurisdicionado, com aquele que demanda o defensor público, porque normalmente a gente faz isso por uma relação que se estabelece pela empatia. E, na verdade, não se tem empatia com máquinas. Então, eu não quero pensar, e a Europa, mais do que o Brasil, tem pensado, no que seria um judiciário digital. Um judiciário em que o juiz fosse ausente, em que o advogado, o defensor, não tivesse acesso ao juiz para conversar. No caso brasileiro, nós estamos ainda mantendo grandemente a presença dos advogados e mantendo audiências e mantendo até sessões de julgamento com a admissão dessas tecnologias que foram acessadas. Isto é uma passagem que eu acho que não pode substituir o olhar humano, mas que tem que ser um acréscimo para tornar mais eficaz social e juridicamente as soluções apresentadas, num momento, como eu disse, que nós não tínhamos outra solução. Uma parte do trabalho remoto, por exemplo, vai se manter, pelo menos tudo indica que assim será. O que a gente não quer é que não se perca o olhar humano, o toque humano, enfim, a humanidade que caracteriza a jurisdição e, especialmente, o contato entre o juiz e o advogado e o cliente. E, neste sentido, eu acho que a proteção dos direitos humanos está em mais humanidade e não apenas em mais tecnologia. As tecnologias precisam de ser utilizadas, na minha compreensão, exatamente para auxiliar e não para substituir nem o juiz, nem o defensor. Mas são momentos ainda difíceis. Poucos dias nós temos essa notícia que algumas pessoas estão de novo com Covid, tem notícias até de juízes. Isso tudo faz com que a gente precise pensar nos nossos contatos.
Eu sou uma mulher quase centenária nessa altura da vida, e eu costumo dizer que, claro, que nós estamos vivendo um momento de muitas possibilidades de reinvenção do direito, mas que o direito existe para o ser humano, e é preciso que a gente se lembre disso. Quando eu era menina, no interior de Minas Gerais, aliás, no interior dos Gerais, parede meia, a minha mãe dizia: fala alto, fala baixo que as paredes têm ouvido. Volta e meia eu brinco com um dos meus sobrinhos à mesa: fala alto que os ouvidos têm paredes. Porque ele está conversando com o irmão e o irmão está no celular com o dedinho ali e não presta atenção no que o outro está falando. Não são as paredes hoje que têm ouvidos, são os ouvidos que têm paredes. E o nosso papel, juízes, advogados, defensores, é de dialogar para formar consensos e trazer soluções. A surdez, a justiça pode ser cega no sentido de não ver diferença de partes, mas ela não pode ser cega ao humano que é da essência da justiça. Por isso eu acho que nós estamos num momento de grandes possibilidades, mas nós precisamos de trilhar caminhos inteiramente novos. Acho que nós, professores, temos que repensar nossos cursos de direito. Foi-se há muito tempo, felizmente, um dito antigo e cruel que é melhor um mau acordo que uma boa demanda. O cidadão brasileiro amadureceu, adquiriu direitos e sabe que tem direitos, sabe que é titular de direitos. O que mora no lugar mais distante sabe disso e ele quer um bom acordo ou uma boa demanda. Mas nós, professores, precisamos de, junto com toda a comunidade jurídica, repensar nossos currículos. Porque nós ensinamos na faculdade, os cursos de processo civil e processo penal, um semestre inteiro sobre recursos. E depois que a pessoa forma, não quer que o advogado recorra. Mas não ensinaram a ele formar consensos. Não ensinaram a fazer acordos. Não ensinaram a conciliar, ensinaram a litigar. Eu tive a pachorra outro dia de levantar em alguns processos o número de palavras que nós usamos, mais ainda os advogados, os defensores, por exemplo, em habeas corpus. E é algo muito grave. A decisão guerreada, que vem de guerra, a decisão vergastada, vergasta é uma crueldade, o litígio entre partes opostas que se opõem naquele processo, que contraditam, mas que não são adversários, e a gente sabe disso. Portanto, nós precisamos de mudar até aquilo que subliminarmente nos leva não a formar consensos, mas a procurar soluções pelos litígios que são mais fáceis, porque são repetições. Estamos vivendo um período em que nós temos perguntas inéditas, as tecnologias trouxeram isso. Agora, como juiz eleitoral, eu tive que lidar com isso, quer dizer, a expressão como manifestação da liberdade precisa ser preservada, porque as liberdades é que compõem o núcleo básico da humanidade, o que é a centralidade do ser humano, a centralidade do direito. Mas a expressão utilizada criminosamente não pode ser permitida, porque nós estamos voltando à época dos linchamentos, que é a barbárie, depois de adquirir em marcos civilizatórios direitos humanos sem os quais nós não conseguimos viver. Então, eu acho que a tecnologia pode nos auxiliar, a tecnologia pode, inclusive, fortalecer a democracia, mas nós temos um problema, talvez, mais brasileiro do que em outras cidades. Eu sou servidora pública no Brasil, ou seja, de olhar primeiro para o meu canto, para o meu povo. Nós, no Brasil, levamos o consumo antes de levar a civilização. Nós entregamos um celular com não sei quantas funcionalidades e não contamos que, se você cancelar uma pessoa, isso significa rigorosamente o que era o apedrejamento social com pedras fisicamente, mas que o mal-estar moral também pode matar as pessoas.
E aí, com isso que nós estamos vivendo, a tecnologia despertando o lado mais escuro, e não o lado mais claro e mais fraterno do ser humano. E acho que os defensores, os advogados, nós, juízes, precisamos de ter mais e mais espaços abertos para pensar no presente, que já se mostra com as suas garras, mas também com as suas sonoridades, com as suas possibilidades, e principalmente para um futuro que garanta a quem vier depois, se não um mundo de felicidade, que é muito mais difícil, pelo menos o que dizia Guimarães Rosa. Umas horinhas de alegrias, que já são bastantes para a gente ter algum sossego e manter o gosto de viver nessa grande aventura. Eu fiquei lembrando, pensando nos defensores públicos, me lembrei esses dias de uma carta que ficou muito famosa de Sobral Pinto para o Castelo Branco, que é logo depois do golpe de 64. E nesta carta ele afirma que ele se sentia, aspas, no dever de comunicar que os argumentos invocados para combater o comunismo foram os mesmos utilizados em 1922 na Itália, na Alemanha. E ele dizia: eu vivo da advocacia, vivo pela advocacia e para a advocacia, por entre dificuldades financeiras e profissionais que só Deus conhece. Mas eu só tenho uma arma, senhor presidente, a minha palavra, franca, leal e indomável como advogado. Eu acho que este é um grande exemplo de um defensor que foi defensor do público, de cada um do público, e que faz com que a gente continue a honrar a ideia de justiça e, principalmente, o compromisso com os que mais precisaram. Muito obrigada aos defensores públicos brasileiros, de quem eu sou fã incondicional, como já disse numerosíssimas vezes, porque eu sei que enquanto tiver defensores, no Brasil, nós teremos direito e teremos um Estado de direito. Muito obrigada mais uma vez. Queria, antes de passar a palavra também aqui para o Alan, agradecer, ministra. Eu acho que é incrível como, muito embora a senhora não estivesse aqui todos os dias conosco, o que foi dito sobre a necessidade de não perder o olhar para o humano foi muito do que foi discutido aqui. Então, muito obrigada, e eu gostaria também de passar a palavra aqui para o Alan, para fazer esses agradecimentos. Ministra, muito obrigado. A gente não poderia estar aqui no nosso último dia com uma palestra tão brilhante, falando aí de humanização, né? Eu acho que uma das principais características da Defensoria Pública é o atendimento humanizado, o atendimento pessoalizado, o olhar humano, o olhar para o próximo, e essa característica a gente não pode perder, independentemente de qualquer ferramenta tecnológica. Muito obrigado, ministra. Nós aqui da comissão organizadora soubemos o quanto que a senhora se empenhou para conseguir aqui estar presente, se dedicar, participar do nosso evento. Isso é uma honra muito grande para nós, uma alegria muito grande para nós, e estamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigado mesmo, e um forte e um caloroso abraço direto aqui da cidade de Goiânia para a senhora. Eu encerro dizendo que não vemos a hora de podermos ter um evento presencial e que, então, as barreiras, ou melhor, as pontes tecnológicas não impeçam também do contato pessoal e humano de sempre. Muito obrigada, ministra. Transmitiremos agora uma mensagem do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz Ricardo Pérez Manrique. Es para mí un honor participar de este importante evento organizado por la Defensa Pública de Brasil. Destaco la relevancia que el Congreso cuente con una tan amplia
cantidad de defensoras y defensores de todas las regiones de la República Federativa del Brasil. Para la Corte Interamericana, Brasil es un estado muy importante. Recientemente concurrimos a Brasilia, sesionamos en el Superior Tribunal de Justicia y mantenemos excelentes relaciones con el Supremo Tribunal Federal. Por eso, para mí es un verdadero honor saludar a la señora presidenta del Supremo Tribunal Federal, la ministra Carmen Lucía, que va a ser la conferencista magistral en este evento, a quien reitero mis muestras de gran estima y respeto. Para la Corte Interamericana es especialmente importante que las defensoras y defensores conozcan y utilicen su jurisprudencia como una herramienta para la defensa de sus representados. Por ello, el tribunal está mejorando su comunicación con Brasil, inauguró recientemente una página web enteramente en portugués, sus redes sociales son ahora también activas en este idioma y esperemos poder traducir también los cuadernillos jurisprudenciales, que son instrumentos importantes de trabajo en la medida que cubren las áreas principales de la jurisprudencia de nuestro tribunal. Destaco que en agosto, cuando estuvimos en Brasilia, firmamos con la Defensoría Pública un acuerdo de cooperación y mi participación en este evento es parte de la actitud de colaboración y de diálogo permanente que queremos mantener como Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Defensoría Pública de Brasil. La defensa pública se ha convertido en un elemento esencial en el acceso a la justicia de las personas, particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. La Corte Interamericana ha reconocido esta labor y ha establecido en su jurisprudencia determinados estándares que debe cumplir la defensa técnica para poder garantizar este derecho. A continuación haré unas consideraciones sobre el acceso a la justicia en garantía de igualdad, teniendo en especial consideración a los grupos en situación de vulnerabilidad, que es a los que alcanza generalmente el trabajo de toda Defensoría Pública. 1. Consideraciones generales de acceso a la justicia. El derecho al acceso a la justicia se encuentra consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Desde su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte Interamericana ha señalado que los Estados parte de la Convención Americana se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación a los derechos humanos, artículo 25, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, artículo 8.1. Dentro de la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Americana a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, artículo 1.1. Vemos entonces que mientras que el artículo 8 establece las garantías del debido proceso, el artículo 25 prevé el acceso a un recurso sencillo y rápido que ampare a la persona en sus derechos. La jurisprudencia constante de la Corte ha considerado que no basta con la existencia formal de estos recursos, sino que debe ser adecuado y efectivo para remediar la situación jurídica en cuestión. Un baluarte de la jurisprudencia de la Corte en torno al acceso a la justicia desde sus primeros casos ha sido la consideración que la obligación de los Estados no es solo negativa, es decir, de no impedir el acceso a estos recursos, sino fundamentalmente positiva. Es decir, se debe organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a estos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. En la opinión consultiva 21 sobre derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de migración y o en necesidad de protección internacional, la Corte además especificó que el debido proceso debe reflejarse en 1. Un acceso a la justicia no solo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables. 2. El desarrollo de un juicio justo. Y 3. La resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir, que se asegure
que en la mayor medida posible su solución justa. En términos convencionales, el debido proceso se traduce centralmente en las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar las debidas garantías que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. 2. Derecho a la defensa. En el ámbito interamericano, el derecho a la defensa se encuentra consagrado específicamente en el artículo 8.2 de la Convención. De esta manera, dentro del catálogo de garantías mínimas en materia penal, se establece que el inculpado tiene derecho de, comillas, defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección, cierre comillas, y que si no lo hiciere, tiene el, comillas, derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, cierre de comillas. El derecho a la defensa es un componente central del debido proceso que obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso en el más amplio sentido de este concepto y no simplemente como objeto del mismo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. El derecho a la defensa se proyecta en dos facetas dentro del proceso penal. Por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen. Y por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus derechos, deberes y ejecutar todas las medidas necesarias a efectos de patrocinar esos derechos y deberes. Esto incluye, entre otras actuaciones, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. La Convención Americana rodea garantías específicas el ejercicio tanto del derecho de defensa material, por ejemplo, a través del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, artículo 8.2g, o las condiciones bajo las cuales una confesión pudiera ser válida, artículo 8.3. Sin embargo, como había mencionado, considero relevante analizar un aspecto esencial del derecho a la defensa, que es la defensa técnica. La Corte Interamericana ha reconocido que nombrar un defensor público con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es importante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, la Corte estimó necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito a ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. En esta línea, en estos casos, había considerado que para cumplir con este cometido, el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas, entre ellas contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional. De ahí que instancias como la presente, de capacitación y de profundizar en el conocimiento de defensoras y defensores públicos, resultan esenciales y hacen a un cumplimiento de un deber que es indelegable del Estado. La Corte Interamericana considera que la defensa pública debe gozar de la autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones de asesorar según su mejor juicio profesional y en atención a los intereses del imputado. La Corte estima que el Estado no puede ser considerado responsable de todas las fallas de la defensa pública, dado la independencia de la profesión y el juicio profesional del abogado defensor. En ese sentido, la Corte consideró que, como parte del deber estatal de garantizar una adecuada defensa pública, es necesario implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos,
desarrollar controles sobre su labor y brindar capacitaciones periódicas. 3. Acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad. Un aspecto central del derecho a la defensa que me gustaría resaltar es que la jurisprudencia de la Corte ha considerado que una defensa efectiva tiene que permitir reconocer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008, son ineludibles a los efectos de considerar este tema. Las reglas de Brasilia son un instrumento que, además de permitir abordar estas problemáticas desde el ámbito de las políticas públicas, a la hora de identificar las barreras diferenciadas que tienen las personas en estas condiciones, con el fin de vencerlas, eliminarlas o mitigarlas, también están dirigidas a fortalecer el trabajo cotidiano a servidoras y servidores y operadores del sistema de justicia y quienes intervienen en su funcionamiento. Son consideradas en situación de vulnerabilidad, comillas, aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por las circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, cierre comillas, según la regla 3. Quedan dentro del ámbito de aplicación los siguientes criterios: edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, victimización, migración y desplazamiento interno, pobreza, género, pertenencia a minorías, privados de libertad. En cuanto al derecho de defensa, las reglas de Brasilia enfatizan en que se debe promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales. Además, esta debe ser de calidad, especializada y gratuita para quienes se encuentren en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones económicas. En esta línea, la Corte ha reconocido, por ejemplo, que la asesoría letrada debe también extenderse gratuitamente a personas en situación de migración y pedir a estas personas contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo. Teniendo en cuenta además que desde una perspectiva interseccional, las personas migrantes también pueden ser niños y niñas, la Corte ha considerado que se le debe garantizar la asistencia jurídica especializada, con especial atención a la edad y al interés superior del niño y de la niña. El niño y niña deben poder entender lo que está sucediendo y poder dar su opinión en lo que se estime pertinente. Este estándar, mencionado en el marco migratorio respecto a niños y niñas, por supuesto, también aplica para otros contextos. Por ejemplo, la Corte ha dictado importante jurisprudencia en torno a la participación de garantizar la asistencia jurídica de las niñas y niños y adolescentes víctimas en los procesos penales. En esta medida, el acceso a la justicia no solo implica habilitar los mecanismos necesarios para que niñas, niños y adolescentes puedan denunciar los hechos contra su integridad personal, sino que incluye la posibilidad de que participen activamente en los procesos judiciales con voz propia y asistencia letrada en defensa de sus derechos según la edad y el grado de madurez. Para sortear los obstáculos en el acceso a la justicia, la asistencia letrada de un abogado especializado en niñez y adolescencia, con facultades de constituirse en calidad de parte procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo otro acto procesal tendiente a defender sus derechos en el proceso, debe ser gratuita y proporcionada por el Estado, independientemente de los recursos económicos de sus progenitores y las opiniones de estos últimos. Quiero cerrar estas palabras aprovechando para agradecer esta oportunidad de dirigirme a defensoras y defensores públicos del Brasil. Quiero reconocer especialmente su trabajo y manifestar que para la Corte Interamericana su labor es primordial para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las personas. Muchas gracias.
Nós convidamos, então, neste momento, para compor a mesa, o palestrante, ministro Rogério Schietti. Ministro Rogério Schietti é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2013, é professor de Direito Processual do curso de mestrado e doutorado da Uninove, professor na pós-graduação do Damásio Educacional, coordenador do grupo de trabalho destinado à realização de estudos e regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais. Membro do grupo de trabalho destinado à elaboração de diretrizes envolvendo a dosimetria da pena nos processos criminais, dentre outros. Autor de dezenas de artigos e livros jurídicos, com destaque para processo penal pensado e aplicado, a proibição da dupla perseguição penal, garantias processuais nos recursos criminais, prisão cautelar, dramas, princípios e alternativas. Palestrante em diversos congressos, seminários, prisão cautelar, dramas, princípios e alternativas. Palestrante em diversos congressos, seminários e eventos acadêmicos nacionais e internacionais. Convidamos também a relatora Jeana Oliveira, presidenta da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Roraima. Passamos a palavra, então, ao ministro Rogério Schietti para a sua conferência com o tema Defensoria Pública, Futuro e Democracia. Olha, eu confesso que nunca fui recebido desse jeito. Me senti o próprio ator da Rede Globo. Nossa. Muito obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado mesmo. Falar para a Defensoria Pública é sempre uma alegria. Eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo, estava ali conversando com a doutora Mônica, essa jovem e guerreira defensora do Ceará, ouvindo as suas histórias maravilhosas, né? E lembrando do momento que estive no Rio de Janeiro há pouco tempo. E realmente me senti muito em casa, muito bem acolhido, né? Muita emoção, muita energia, né? E isso nos move. Então eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar com defensores do Brasil inteiro, né? Defensoras e defensores. Vejo aqui a bancada de Brasília, que na verdade é uma bancada de vários estados que atuam ali no grupo de atuação estratégica dos defensores públicos, responsáveis por levar ao STJ as questões mais importantes, né, e que fazem a nossa jurisprudência. Quem começa a fazer a jurisprudência são aqueles advogados e defensores que nos trazem os casos. Então, o mérito, em boa parte, é de vocês que começam a plantar essas teses já no início, ali no front, né, da atuação junto às comarcas, enfim, aos municípios. E, enfim, muito obrigado. Eu estou com essa missão de falar sobre Defensoria Pública, Futuro e Democracia, né, saudando aqui a doutora Ivana Ricarte, né, nossa presidente, doutora Alan, nossa doutora também da Amapá, enfim, todos que estão aqui. Eu começaria falando alguma coisa muito breve sobre democracia, em seguida eu vou passar alguma coisa mais pessoal, né? Eu acho que é importante, até pelo momento que estamos vivendo e que vivemos, reafirmar esses valores que compõem uma ideia de democracia, uma ideia de Estado democrático de direito. A democracia, em sua acepção mais geral, pode ter a sua compreensão estendida para qualquer área ou esfera de poder em que alguns governem outros, desde que, porém, tal governança não se dê por mera vontade ou arbítrio do governante. Nas palavras de Norberto Bobbio, a democracia é o governo das leis por excelência. A transposição desse pensamento para o sistema de justiça criminal implica asserir que é democrático qualquer processo penal
em que se preveja um conjunto mínimo de princípios e regras voltadas predominantemente para a proteção do indivíduo, porquanto em uma democracia substancial, avessa ao expansionismo do direito penal e às tentações do uso simbólico e midiático desse ramo do direito, a liberdade é maximizada e o poder de punir minimizado. Essas regras, direitos e garantias integram aquilo que nós entendemos como devido processo legal, tanto na sua ótica procedimental, né, o procedural due process of law, quanto em sua configuração material, substantive due process. Assim sendo, é possível, com certas reservas, afirmar que o processo penal brasileiro atual, com as conquistas ocorridas após a Constituição de 88, contrastadas com a tradição autoritária que predominou ao longo de nossa história, caminha para afirmar-se como um processo penal democrático. Não se preocupe que eu não vou fazer a leitura de toda a minha fala, isso é só uma introdução para a gente começar a conversar sobre isso, enfatizando um pensamento que eu acho sempre muito importante reforçar, que é de Giuseppe Bettiol, um grande processualista e penalista italiano, nas suas instituições de direito e processo penal, quando ele fala que o processo penal é produto da cultura ou civilização. Civilização e processo são termos correlatos. E para falar de processo, temos que falar do passado, né? Como Mário Quintana dizia, o passado está sempre presente. E aí eu vou pegar o gancho de um pedacinho da última fala que eu ouvi, da doutora Rita, né? Não vi toda a fala, mas vi algumas partes, e ela falou do autoritarismo. O autoritarismo que está presente na nossa tradição cultural. Nós temos um país que começou privatizado, né, com a doação de terras para os donatários, com total poder de mando de decisão sobre as vidas das pessoas que aqui já viviam, né, os povos primitivos e aqueles que vieram para cá, de alguma forma, explorar o que esta terra oferecia. Agências, instituições sem nenhum controle, uma cultura servilista, né, forjada pela escravização de povos trazidos para cá, ou dos próprios que aqui já habitavam, uma cultura que já vinha da tradição lusitana, de compadrios, de clientelismos, de mandonismos, coronelismos, todos esses ismos que plasmaram a nossa formação colonial, que se prolongou pelo Império e chegou até a República. Uma excessiva formalização de todas as relações, uma cartorialização das instituições e privilégios consagrados nas normas que existiam até então. Nós tivemos até 1830, e na parte penal, em 1832, na parte processual penal, a vigência das ordenações filipinas, que previam uma série de privilégios àqueles que detinham o poder, inclusive os desembargadores, né? Todos sabem muito bem daquela passagem encontradista no artigo 38 do livro 5º das ordenações filipinas, que permitia àquele que flagrasse a mulher em adultério matar quem estivesse ali naquela cena, salvo se fosse desembargador, né? Ou fidalgo, quer dizer, já havia algum privilégio, né, de que nós, juízes, éramos usufrutuários. Outra marca da nossa história é uma ausência da academia, né? Enquanto outros países, como a República Dominicana, o Peru, o México, enfim, tiveram universidades já no século XVI, a primeira delas, a de Santo Domingo, em 1538, nós só fomos ter isso aqui no final do século XVIII, né? Com a Real Academia Militar, e depois, no início do século XIX, com a
a nossa faculdade de Direito, tanto a de Olinda quanto a de São Paulo. Mas essa formação do jurista, o jurista brasileiro, era, na verdade, era a formação de um jurista europeu, um jurista que se formava em Coimbra e vinha com toda esta formação elitizada, transposta para o Brasil. Eram filhos de nobres. E eu vou dar um exemplo, logo adiante, de alguém que não era nobre, que por não ser nobre, foi rejeitado pela faculdade, né, de Direito do Largo de São Francisco, da qual eu, não por isso, por outros motivos, tenho orgulho de ser egresso, mas que tem esse passado, nesse aspecto, indicador dos privilégios que existiam até então. Essa formação europeia, distante da nossa realidade, extremamente formal, erudita, com um sentimento de superioridade intelectual, distante da população, dos nossos verdadeiros problemas sociais, foi o que forjou o nosso direito, né? A nossa academia também, a nossa legislação. E isso talvez tenha servido para manter um status quo que nos envergonhava como nação. Nós somos o último povo, a última nação das Américas a abolir a escravidão, já no final do século XIX. Foram, portanto, 300 anos de regime colonial, 70 de regime monárquico e 100 anos de um regime republicano que ainda não traduz a ideia de república. Nós estamos construindo essa ideia de república, claro, com a Constituição de 88, estamos vivendo hoje o maior período de democracia que foi agora submetida a um grande teste de sobrevivência e sobreviveu. Estamos aqui e parece que nada mais vai nos impedir de continuar como uma nação crescentemente fortalecida e voltada para o futuro. E aí falar de um processo penal democrático é falar de um processo penal que reclama a elevação do acusado à condição de protagonista deste processo, né? Eu digo que é muito difícil ser juiz criminal atualmente, mas deve ser mais difícil ainda ser defensor, né? Porque a gente vê assim, hoje com as redes sociais, como é difícil até defender uma posição, nem necessariamente defender uma pessoa, defender uma tese, uma posição, a série de impropérios que são irrogadas a quem tem essa coragem, né, de se colocar na linha de frente para defender uma pessoa, um ser humano que cometeu o seu crime, enfim, teve o seu desvio e que será punido por isso, mas de acordo com o devido processo legal, de acordo com a observância das regras do jogo. O acusado, portanto, deve ser tratado como alguém que é partícipe do seu próprio caso, alguém que tem o seu dia na corte, e isso é feito pela defesa técnica, né? pelo advogado ou pelo defensor público. Um acusado como sujeito de direitos, e não meramente um objeto. Isso parece tão óbvio hoje, mas nem sempre foi assim. Nós passamos de uma condição de servos para cidadãos. Não é à toa que a nossa Constituição é a Constituição cidadã, porque até então que nós tínhamos uma relação de servilidade, uma relação de subserviência, como se o Estado concedesse um favor ao jurisdicionado quando lhe prestava a jurisdição. Hoje não, hoje existe uma titularidade de direitos e cada um de nós é detentor deste poder de acionar a jurisdição e obter um provimento jurisdicional. Seja ele justo ou injusto, o que na verdade importa, claro, todos querem ter uma sentença favorável, mas o que mais importa para o jurisdicionado é que ele saiba que o juiz, promotor, a autoridade policial estão conduzindo a sua causa, o seu caso, com a singularidade que ele exige, e não como uma massa informe, que não vê as peculiaridades do caso concreto. Ele quer, em suma, que o processo seja conduzido com observância das regras do jogo.
e que, portanto, o que legitima este processo não será necessariamente o fim alcançado, a sentença, e sim como se chegou até ela, como o juiz se portou numa audiência, como o promotor realizou a acusação, sem excessos, né, sem violar a regra básica do processo penal, que é a presunção de não culpabilidade, que se traduz, acima de tudo, como regra de tratamento, como uma exigência de que cada um seja tratado, antes de ser condenado, como inocente, ainda que as provas todas indiquem que ele será condenado. Essa é a regra básica de todo o processo penal moderno. Evidentemente que um processo que seja público, né, e eu até reforço algo que eu já dizia, mas tive uma experiência agora, semana passada, eu visitei estava participando de um congresso em Ottawa, no Canadá, e visitei, junto com um colega e o embaixador do Brasil no Canadá, a Suprema Corte, uma juíza da Suprema Corte, que inclusive é oriunda dos primeiros povos, né, do Canadá. E ela, muito simpática, nos recebeu e foi nos mostrar as instalações da corte e nos mostrou a sala de deliberações. Porque na tradição dos povos europeus, e quase todos do hemisfério norte, né, e aqui das Américas, não existe o que nós fazemos aqui de deliberar em público. Terminada a inquirição das testemunhas e as alegações das partes, os juízes se recolhem numa sala e vão discutir o caso, entre eles, sem publicidade alguma, né? Quando eu falei a ela que no Brasil nós decidimos publicamente, com as partes presentes, né, com debate, etc., ela já começou a regalar o olho. E quando eu disse para ela que era transmitido pelo YouTube, aí ela achou assim um absurdo. Mas como assim? Eu falei, pelo menos desde a pandemia está sendo assim. Antes era exceção, agora é regra, né? A gente transmite tudo pela internet. Então, nós criticamos muitas vezes o nosso sistema, a nossa justiça, mas em muitos aspectos nós estamos avançados em relação aos demais povos de uma tradição até muito anterior à nossa. E nesse aspecto da publicidade, não há nenhum outro país no mundo em que se tenha tanta publicidade, tanta transparência enfim, nos atos processuais, né? E a motivação também, né? É sempre bom lembrar, eventualmente aparece isso numa publicação, como se decide a vida de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos. Alguém que é condenado à morte tem pode endereçar um pedido de clemência ao presidente da República ou até à Suprema Corte. E é comum vermos pedidos serem recusados pela Suprema Corte com uma linha diante do pedido de suspensão ou de clemência, ele é indeferido. Mais nada, não se motiva, não se justifica algo que significa a vida de uma pessoa. E aqui nós exigimos motivação para todos os atos decisórios, independentemente da sua importância, né? Portanto, nós temos no Brasil, além da publicidade, da motivação, nós temos um acesso à jurisdição e aí a Defensoria Pública entra de sola, né, com toda a sua força para assegurar que todos os indivíduos, não importa a sua origem, a sua raça, a sua condição social, claro, pela Defensoria Pública, desde que não tenham recursos para tanto, possam ter acesso à jurisdição, possam levar o seu caso, como a ministra Carmen Lúcia bem colocou, né, possam levar a quem tem a competência para decidir aquela questão que eventualmente representa um conflito. E eu tenho, nesse ponto, sido muito favorável e tenho até incentivado a adoção pela Defensoria Pública, e talvez aqui estejam presentes alguns defensores que sabem disso, o uso do HC coletivo, que ainda é uma resistência, né, em alguns setores da magistratura. Nós podemos, sim, coletivizar algumas demandas, até para a própria sobrevivência do sistema e para a aceleração do resultado da prestação jurisdicional. É muito comum, por exemplo, encontrarmos em um ou outro estado uma situação de constrangimento ilegal que suprima o direito, não de uma, duas, três pessoas, mas de milhares. Por exemplo, questão de regime de pena, né? E uma situação de constrangimento ilegal que decorre de uma mera interpretação jurídica por parte de um tribunal,
contrária a uma súmula, a um entendimento pacificado pelos tribunais superiores. Então, ao invés de atomizar esse conflito, por que não colocá-lo em termos mais abrangentes, né? Isso trará um benefício ao sistema, mas, acima de tudo, isso imporá uma extensão daquele julgamento a todas as pessoas que estejam naquela mesma situação. Mas isso ainda é um tema delicado, porque é preciso que as situações sejam realmente idênticas, e há também, como eu disse, alguma resistência por parte de alguns setores da magistratura. Eu tenho também, digamos, procurado sustentar, e não com muito êxito, tenho sido, acredito, voz minoritária, a necessidade de que as pessoas que são presas em flagrante e submetidas a uma audiência de custódia saiam dali com uma ordem, um decreto de prisão no papel. Porque a tecnologia hoje está nos trazendo grandes avanços, mas ao mesmo tempo está suprimindo direitos. Uma pessoa sem recurso algum, que sequer sabe manejar uma mídia, recebe do juiz, quando muito, lá sei lá o que, um DVD, não sei se um pendrive, onde estaria gravada a audiência na qual foi decretada a sua prisão. Como é que ele faz para recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para pleitear sua liberdade? Nós não temos condições de saber as razões que levaram o juiz a decretar essa prisão. E a Constituição fala, todo acusado preso tem direito, ninguém poderá ser preso nem processado sem ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A Constituição diz que a ordem deve ser escrita. Tudo bem, nós podemos até interpretar essa expressão escrita, porque a Constituição é de 88, abrangendo também, enfim, a mídia, né, um processo digital. Mas eu repito, como uma pessoa sem recursos, e mesmo com recursos, poderá levar para a discussão de um tribunal uma decisão que não está traduzida no papel? Vai imprimir, vai mandar apagar uma transcrição, vai juntar aquilo nos autos, mas eu digo, no STJ, por exemplo, que é a corte mais moderna do país, nós não conseguimos acessar mídias eletrônicas com facilidade. Então, é preciso, nesse ponto, pelo menos por enquanto, assegurar que cada acusado preso tenha a sua prisão, o seu decreto de prisão, entregue a ele para que ele possa controlar judicialmente as razões, a legalidade do próprio decreto. O direito à presença nas audiências de custódia, ainda há resistência, né, infelizmente também, e a pandemia trouxe um fenômeno que agora parece que o STJ busca resolver, que é a comodidade que muitos de nós passou a ter para julgar à distância. Nós não temos mais o contato com as pessoas. Eu digo assim, até em benefício da jurisdição, há vantagens nisso. Eu recordo que antes da pandemia, quando precisávamos viajar para algum congresso, né, no Brasil, no exterior, era preciso faltar a sessão. Isso era feito. Eu nunca gostei disso. Em 9 anos de STJ, eu faltei a 3 sessões, mas era algo tolerado, porque, afinal de contas, enfim, estava participando de um evento, queria difundir as ideias do STJ, coisa do tipo. Agora não. Agora, com a possibilidade de atuarmos por videoconferência, nós podemos trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu participei de um evento em Roma, e eu fiz sessão que começou lá em Roma às 7 da noite. Eu fiquei até meia-noite e meia participando da sessão. Antigamente eu falava, estou aqui em Roma, não vou participar, está justificada a minha ausência. Então, de um certo modo, a tecnologia nos impõe um compromisso maior com o nosso mistério. Mas, por outro lado, nos torna um pouco mais distantes, né? E nessa questão das audiências de custódia, audiências de primeiro grau, muitos juízes, promotores, durante a pandemia, migraram, né? Saíram das comarcas e foram para as capitais ou até para outros países. E agora há uma resistência de uma parte deles em retornar para as comarcas. E é dever do promotor, do juiz, estar presente na comarca.
não só para realizar as audiências, mas também para atender a população. O CNJ agora deu um prazo de 60 dias para que isso se resolva. Eu acho que um outro tema também, eu tenho vários aqui anotados, mas já estamos na hora do almoço, né? Muita gente com fome, né? Começa a haver aquele incômodo gastrointestinal. Não, todos, inclusive eu também estou com fome. Temos tempo suficiente. Obrigado. Mas um dos temas que eu acho que é importante a gente mencionar é a questão do direito a julgamento em prazo razoável. Esse é um aspecto que a mim causa muito incômodo, porque na nossa jurisprudência, na nossa atuação diária, é muito comum nós mantermos prisões que já perduram por anos. É muito difícil justificar isso, né? É muito difícil dizer que não há, claro, uma soma aritmética dos prazos e que, portanto, devemos trabalhar com a ideia da razoabilidade. Mas, quando a gente verifica uma pessoa que está presa há 2, 3, 4, 5 anos, sem julgamento, sem sequer pronúncia, muitas vezes, como sustentar essa prisão? Eu não me orgulho dessa jurisprudência da qual eu sou partícipe, né? Enfim, eu reproduzo isso porque é uma situação em que você tem, de um lado, alguém que está respondendo por um crime gravíssimo, violento, às vezes uma situação complexa de organização criminosa, juízes que estão com uma estrutura cartorial absolutamente precária, sem servidores que o auxiliem, muitas vezes com milhares de processos para serem julgados. Mas, por outro lado, tem um acusado, que não tem nada a ver com essa deficiência do Estado, né? Ele quer ser julgado num prazo razoável e é direito dele. E a própria sociedade tem o direito de ver as pessoas julgadas num prazo razoável. É um direito da população ver as pessoas julgadas e condenadas quando autoras dos crimes. O Brasil tem sido condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos quase sempre porque não julgou, né? A doutora Ivana está aqui para confirmar, não julgou os acusados de crimes gravíssimos no prazo devido e acaba prescrevendo. As grandes chacinas ocorridas no Brasil, nenhuma delas alcançou punição. Então, o direito a um julgamento em prazo razoável não é só do acusado, é da sociedade. Então, esse é um objeto assim, de preocupação que nós deveríamos ter com maior ênfase. A questão da execução penal também, as restrições. Outro dia, tomei ciência, vi as fotos da correição que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça no Complexo do Curado, em Pernambuco. É uma coisa medonha, é uma coisa que nega a humanidade, é uma coisa que envergonha qualquer juiz, né? Especialmente um juiz que tem a jurisdição no local. Claro, não vou colocar a culpa em um outro juiz, mas como é possível as pessoas viverem daquela maneira e ninguém fazer nada? Como é possível as pessoas cavucarem buraco na parede para poderem dormir, porque estão ao relento? Locais absolutamente insalubres. O que se pode esperar de um sistema como esse? Então, acho que eu sei que a Defensoria Pública está presente, mas o Judiciário não tem sido capaz de responder a isso da maneira que se esperaria, né, de uma nação que não trata bem apenas os bons, né? Os maus também merecem um tratamento digno da condição humana, que eventualmente pode até não aparentar estar presente, mas todo indivíduo vivo é merecedor de um tratamento humano e digno, né? Como foi até destacado aqui há pouco. E aqui vem o desafio do defensor público. Eu não sei se eu posso falar para vocês como juiz, mas eu já confessei isso outras vezes e vou reforçar. O doutor Fernando aqui sabe da minha história, né, defensor público do DF. Eu comecei minha vida como defensor público. Eu fui estagiário da Defensoria Pública do Distrito Federal, que na época era exercida pelo Ministério Público. Me encantei, fiz concurso para o Ministério Público, não sei se para ser promotor ou defensor, mas sabendo que iria entrar como defensor, porque o Ministério Público, no início da carreira, os promotores recém-admitidos eram designados para atuar como defensores públicos, e isso perdurou por quase 3 anos,
Portanto, eu fui um defensor público por muito tempo, de uma maneira ou de outra, né? Isso me permitiu ter acesso a, não apenas a uma realidade que depois, na qualidade de promotor e agora de juiz, não mais tenho, né? Porque eu atendia pessoas na problemas de família, cíveis, criminais, eu só não atendia trabalhista. E fazia as petições, participava de audiência. Foi um aprendizado enorme. Quando eu mudei para o Ministério Público, eu tive uma certa dificuldade. Imagina, 3 anos atuando como defensor, de repente acusar, né? Tanto é que eu fui para o júri, durou só 1 mês. Eu fiz 3 júris, me tiraram de lá porque eu não estava conseguindo atuar. Eu consegui, mas na verdade assim, eu fiz 3 júris como defensor. Eu consegui absolver uma pessoa, era um morador de rua que tinha assassinado um outro, né, que disputa de espaço, etc. E depois, quando eu fui designado para o júri, eu não cheguei nem a fazer júri, porque eu vi que aquilo lá, assim, eu tenho algumas críticas em relação ao tribunal do júri e não me sentia muita vontade e acabei indo para uma vara criminal comum, atuei em vara de delitos de promotoria de delitos de trânsito, tráfico de entorpecentes, né, e promotorias criminais. Então eu posso dizer que eu completei o actum trium personarum, né? Eu sou defensor, promotor e juiz, e isso me trouxe talvez uma vivência que é única. Eu tenho na minha formação uma visão, não vou dizer completa, mas uma visão que me permite compreender essas questões, esses problemas, sob a ótica de quem está do lado de lá, né? Isso, na verdade, é o que se espera de qualquer operador jurídico, qualquer profissional do direito. Essa empatia, essa possibilidade de se colocar no lugar do outro. E aí vem a beleza do trabalho do defensor, da defensora, dar visibilidade aos invisíveis, né? Permitir que pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estar diante de um juiz, numa audiência, ali estejam na plena titularidade dos seus direitos. E isso é feito pelos defensores, pelos advogados, e graças a isso, essas pessoas podem ascender a, inclusive, uma Suprema Corte para postular os seus direitos. E mais do que isso, o defensor, além de dar essa visibilidade aos invisíveis, ele deve conseguir transmitir esta empatia para o juiz, porque o juiz não pode julgar apenas com a frieza das leis. O juiz deve compreender a dimensão humana de cada conflito. E isso, claro, é dele próprio, mas pode ser estimulado pela atuação do defensor. Quando eu vejo um defensor subir à tribuna, mas isso desde a época em que eu era promotor, e transmitir aquela energia, aquela força, ele crê, ele acredita no que ele está dizendo, isso impacta aqueles que, de alguma forma, são sensíveis à dor alheia. Quem não é sensível não deveria nem estar ali, porque, na verdade, para isso tem profissão de químico de laboratório, matemático, são profissões... São profissões dignas, claro, qualquer uma delas, físico, astronauta, mas para ser juiz, para ser promotor, para ser defensor, tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Eu aqui me reporto, estava conversando com a doutora Mônica, eu me reporto a uma figura que, na minha opinião, foi o maior defensor público de toda a nossa história, embora não tenha sido defensor público, porque nem existia defensoria pública, mas como negar esse título a uma pessoa que foi escravizada aos 10 anos, porque foi vendida pelo pai para pagar dívidas, até os 17 era analfabeta, depois se instruiu por conta própria, tentou entrar na faculdade de Direito do Lago de São Francisco, que foi impedida pelos alunos, porque não era uma pessoa da nobreza. E a partir de então, se formou como rábula, na época existia essa figura, ele próprio se instruiu, e libertou mais de 500 escravizados no Brasil. Me refiro a Luiz Gama.
E esse grande brasileiro que fazia tudo gratuitamente, e ele não defendeu só escravizados, defendeu também imigrantes que, enfim, vinham para o Brasil e aqui chegavam sem entender nada, como funcionava, sem falar a nossa língua. E ele enfrentou fazendeiros, né, grandes proprietários rurais, enfrentou políticos, enfrentou imprensa, enfrentou colegas para defender as suas causas. E esta energia postulatória de Luiz Gama foi responsável pela libertação, como eu disse, de mais de 500 pessoas. Em uma única causa, ele libertou mais de 217, se não me engano. E ele usava de criatividade, porque ele não era um grande jurista com título, não, mas ele tinha uma inteligência emocional e era capaz de interpretar a lei buscando os seus meandros para as suas falhas, para obter a libertação de escravizados. Então ele pegava, por exemplo, a lei do ventre livre, que exigia a matrícula dos escravizados pelos seus proprietários, e comprovava que não tinha havido a matrícula ou que tinha havido uma fraude. Ele pegou a lei de 1831 que proibia o tráfico de negros da África e comprovava que aquela pessoa tinha ingressado no Brasil já a partir daquela data. E com essa capacidade toda, com essa criatividade, ele impetrou centenas de habeas corpus. Aliás, o primeiro habeas corpus impetrado foi dele, HC número 1. E vejam, o habeas corpus tinha sido introduzido em 1832 pelo Código de Processo Criminal do Império. E só em 1874 que foi manejado o primeiro habeas corpus, porque era algo... Veja, habeas corpus para quem? Quem é que era preso no Brasil, né? E ninguém ousava defender uma pessoa que não era considerada pessoa, né? E vejam, o Código de Processo Criminal do Império, no artigo 340, dizia: todo o cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor. Escravo não era cidadão, não era nem pessoa, era coisa. Como que ele conseguiu isso? Então, a gente tem que realmente tirar o chapéu para esta e outras grandes personagens, muitas anônimas, né, e a gente vai descobrindo aos poucos, né, grandes nomes da nossa história que não constam nos livros de história, ou quando constam é uma pequena nota, porque eles realmente construíram este Brasil, combatendo essas questões que são centrais na formação do nosso povo. Eu caminharia para o final para dizer que no Estado democrático, isso foi falado também aqui hoje, o que importa é a vontade da lei, e não a vontade dos homens, é o império da lei. E o processo penal nada mais é do que um processo contra a barbárie. Aliás, o Giuseppe Bettiol, um grande processualista italiano, mencionou isso, né, que processo é fruto da civilização. Processo e civilização são ideias correlatas. Porque quando nós observamos a história, até a emergência das ideias iluministas, nós vamos ver que o processo, na verdade, era um ritual comandado pelo monarca, que se utilizava de juízes por ele nomeados, para fazer o que bem entendesse. Ninguém tinha direito à ampla defesa, não havia contraditório, não havia direito ao recurso, não havia presunção de inocência, não havia publicidade, motivação, as pessoas eram presas por uma ordem lacônica, o advogado era mal visto, ainda hoje, né, muitas vezes as pessoas falam mal do advogado, porque ele atrapalhava a jurisdição. Esta foi uma das causas da Revolução Francesa, a arbitrariedade judicial, o autoritarismo judicial, que na verdade era o autoritarismo do monarca, por meio de quem ou em nome de quem os juízes atuavam. Então a ideia de processo é a ideia de civilização. E quando a gente fala de civilização, a gente fala de cidadania. E aqui eu cito
Yasha Monk, no seu famoso célebre livro O Povo contra a Democracia, e sempre é bom falar de democracia, né? Em que ele diz que a única sociedade capaz de tratar todos os seus membros com respeito é aquela em que os indivíduos gozam de seus direitos iguais por serem cidadãos e não por pertencerem a um grupo particular, ou seja, pela própria ideia de cidadania, de igualdade. No Estado democrático, e aqui eu já vou a List Vieira, sociólogo que escreveu um livro bem interessante, Cidadania e Globalização, em que ele fala de todo o processo de globalização, desse conflito entre o local e o global, e como a tecnologia, como as novas transformações que a humanidade tem passado interferem no cotidiano de vida das pessoas. E ele diz, no Estado democrático, cabe ao direito o papel normativo de regular as relações interindividuais, as relações entre o indivíduo e o Estado, entre os direitos civis e os deveres cívicos, entre os direitos e deveres da cidadania, definindo as regras do jogo da vida democrática. A cidadania poderá, dessa forma, cumprir um papel libertador e contribuir para a emancipação humana, abrindo novos espaços de liberdade, por onde ecoarão as vozes de todos aqueles que, em nome da liberdade e da igualdade, sempre foram silenciados. E toca a vocês esse papel, dar voz aos cidadãos que tiveram essa voz calada ou silenciada. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e sucesso a todos. Muito obrigado.